Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Mais uma missão com o tema Urbanização do Brasil. E claro, né? Eu assisti a missão 1, também assisti a missão 2 e eu percebi que eu deixei algumas aberturas, né? Que poderia deixar o concurseiro, você concurseira, né? Pode deixar um pouquinho de confusão em relação aos conceitos, porque aí eu parti de um exemplo, né, no caso, o limoeiro. Mas o limoeiro, só uma observação, é um caso que foge um pouquinho daquilo que ocorreu no Brasil, quando eu falo no processo de urbanização. Para você ter ideia, no censo de 2000, a população do limoeiro era de 57 mil habitantes. Quando você analisa os dados de 2010, a população cai para 56 mil. Por isso que eu analisei. Houve sim um impacto da urbanização. E o que significa urbanização? É o crescimento, é a ultrapassagem do percentual da população urbana em relação à população rural. E o que é o crescimento urbano? É a expansão da cidade. Então, no caso que eu citei, nas missões anteriores, o caso do limoeiro, houve um crescimento urbano. Agora, esse processo de urbanização, esse índice da população urbana ultrapassando a população rural, foi num ritmo lento. Agora, quando eu uso o caso de Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, o processo de urbanização é um processo muito mais violento. E o que colabora com isso? A industrialização, como eu citei o caso do primeiro país nessa perspectiva, né, que estamos tratando de urbanização. O primeiro país a alcançar esse processo foi a Inglaterra, porque justamente foi o primeiro país a ser impactado pela Revolução Industrial. Então, concurseiro, só trazendo agora uma síntese, crescimento urbano é a expansão em si da cidade, que poderá necessariamente ou não necessariamente, né, ter um impacto violento da urbanização. Esse processo é lento, mas é isso que ocorre em todo o Brasil. De acordo com os dados do IBGE, para cada 10 habitantes no Brasil, 8, né? Para cada 10 habitantes, 8 moram nos centros urbanos. 8 moram em áreas urbanas. 20%, né? Desse total aí, né? Se você pegar 80%, área urbana, 20% área rural. Tá bom? Então é só para esclarecer, porque aí, como eu gosto de assistir às minhas aulas, eu assisti e disse, não, vou esclarecer para que o concurseiro aí, né, para que a concurseira não tenha nenhuma dúvida. No caso do limoeiro, teve essa particularidade, né? E por que isso, professor? Em algumas cidades há uma diminuição em relação ao número de habitantes. No caso do limoeiro, você tem a migração de cérebro. Como é um polo educacional, então você tem com frequência, anualmente, alunos que fazem o Enem, o vestibular e vão estudar fora, uma vez que não tem universidade na cidade. Então, é também uma das situações. O outro caso é a queda no crescimento vegetativo, que é o caso geral do Brasil, né? A diminuição de números, né? No caso, a diminuição na taxa de natalidade. O número de filhos por família tem diminuído de acordo com o IBGE, né? Até citei, a partir de 2040, a população brasileira vai envelhecer. Ok? Então, tudo certinho, concurseiro? Tudo de boa, não é isso? Claro, quando eu falo urbanização, não tem como deixar de falar em cidade, expansão da cidade, crescimento da cidade. E foi isso que eu trabalhei com vocês, né, na aula anterior. Isso mesmo. Quando eu falo urbanização, eu relaciono a cidade, ao crescimento dessa cidade. Até trouxe aí, né, a música de Chico Science, né, Nação Zumbi também, com o objetivo de ilustrar quando a cidade
ela tem sua paisagem transformada e ela vai justamente ser impactada por essa urbanização e vários elementos, né, negativos, como a questão da violência, a moradia, a questão também do lixo, que é um grande dilema, né, o que fazer com esse lixo, porque aí você tem esses locais, esses grandes centros urbanos, um alto índice de consumo. Logo, isso também vem trazer impactos ambientais. Além disso, né, tratar a questão da poluição sonora, a visual. Vamos tratar assim nas próximas missões, ok? Mas eu reservei nessa missão uma pesquisa feita pelo IBGE em 2007. A grande imprensa em 2008, né, no início de 2008, a divulgação desses dados, bem interessante, porque é a partir desses conceitos que vamos justamente estudar melhor a geografia da Bahia, estudar melhor o impacto da urbanização. Gostei muito dessa pesquisa, é um material em torno de 200 páginas, eu consegui, né, fazer uma leitura geral, analisar aí os gráficos, analisar os mapas e trazer para vocês, concurseiros. Vamos lá! Na missão anterior, eu tratei e abordei com vocês aquela definição que você encontra em algumas apostilas, em livros de geografia, sobre a chamada hierarquia urbana. Mas nesta missão, eu vou trazer uma definição feita pelo IBGE nessa pesquisa de 2007. Não esqueça, concurseiro, qualquer prova de geografia, trabalhando com dados, números, conceitos, a fonte principal é o IBGE, ok? Então, na visão tradicional, na visão clássica, hierarquia urbana, metrópole mundial ou cidade global, aquela que exerce influência não só em seu país, mas no mundo todo, Nova York, São Paulo, a metrópole nacional, segundo pesquisa do IBGE em 2007, essa pesquisa que foi divulgada em 2008, hoje no Brasil existem 3 metrópoles nacionais, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Só que nessa pesquisa, em 2007, também o IBGE trouxe uma definição bem interessante em relação a essa distribuição hierárquica, né? Segundo o IBGE, essa pesquisa lançada em 2008, realizada em 2007, o IBGE vai justamente trazer uma nova definição. No caso, né, nessa hierarquia dos centros urbanos, vem trazer definição de grande metrópole nacional. No caso, São Paulo, ela é classificada como uma grande metrópole nacional, Brasília e o Rio de Janeiro, metrópole nacional, e as metrópoles Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre compõem as 12 principais ou os 12 principais centros urbanos do Brasil. Então, Salvador está entre esses principais centros urbanos do país, tá bom? A metrópole regional serve de influência, né, sobre diversas cidades menores. A gente pode citar aí, né, o caso de Belém, Goiânia, salientando, viu, concurseiro? Salientando que nessa distribuição hierárquica é a visão clássica. Daqui a pouquinho a visão é a hierarquia tradicional, que a gente também vai trazer aí essa divisão feita a partir de 2007. A capital regional, nessa visão tradicional, nessa distribuição tradicional, serve de polo para centros regionais menores, no caso Feira de Santana, Barreiras, eu posso classificar como uma capital regional, né? Já o centro regional tem sob influência cidades menores. Pronto, essa é a hierarquia tradicional que você vai encontrar na internet, vai encontrar em livros, em apostilas, mas aí para deixar você bem atualizado, olha só, essa foi a matéria publicada no dia 10
de outubro de 2008, quando o IBGE divulga a relação das 12 cidades mais influentes do país, destacando São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estão no topo da lista, e em seguida Manaus. Veja só, interessante, né? Essa tabela atualizada pelo IBGE, lembrando que foi a 4ª pesquisa dessa natureza que o IBGE realizou. A primeira pesquisa que o IBGE fez nesse sentido ocorreu na década de 70 e o IBGE inovou, né? Atualizando aí esses dados em relação à natureza dessa pesquisa. A primeira pesquisa foi em 1972, a segunda em 1987, a terceira em 2000 e essa, né, realizada em 2007, a 4ª edição dessa pesquisa com essa perspectiva, né? Então, cidades mais influentes do país. Na primeira colocação, São Paulo, número de habitantes na mancha urbana aí, né, 51 milhões, porque inclui a região metropolitana, tá? Então, essa mancha urbana, o número de habitantes correspondente às capitais e cidades do entorno, consideradas pelo IBGE como mancha urbana. Olha o PIB de São Paulo, 40% do PIB nacional. Olha só. Em seguida, Rio de Janeiro, com 20 milhões, 14% do PIB nacional. Brasília, 9 milhões, 9,6, né, milhões, 4,3, contribuindo para o PIB nacional. Belém, é interessante, né, essa atualização. Creio que o IBGE deva fazer uma outra pesquisa com essa natureza, porque aí você tem justamente Manaus, Belém, aí pode ser explicado pela questão da Zona Franca de Manaus, né? Então, 3,4 milhões, contribuindo para o PIB nacional 1,7. Belém, né, com 7,6 milhões. Aí vem Recife, aliás, Fortaleza, né, 20 milhões. Recife, com 18 milhões. Salvador, né, com 16 milhões, contribuindo para o PIB nacional 4,9. Belo Horizonte, né, 7,5. Curitiba, 16 milhões, contribuindo 9,9. Porto Alegre, contribuindo 9,7 do PIB nacional. Eu creio que na matéria eles não colocaram um ranking, né? Porque aí, fazendo a leitura mais detalhada, a gente percebe que a população, em primeiro vem São Paulo, Rio de Janeiro, aí Brasília, porque essa pesquisa, agora eu lembro da leitura que eu fiz, essa pesquisa não é só em relação ao contingente populacional, mas sim um raio de influência que aquela cidade, e é justamente isso que está na pesquisa. Olha só, IBGE divulga a relação das 12 cidades mais influentes, porque justamente eu lembro agora do texto, né, que o IBGE traz essas explicações, tá? Então, segundo o IBGE, rede de influência de Salvador tem 8,8% da população do país e 4,9% do PIB. A influência foi detectada, né, pelo IBGE veja só, a influência de Salvador, criando essa grande mancha urbana, tá? Esse raio de influência que vem envolver 486 cidades da Bahia, chegando até também ao estado de Sergipe. Nesse mapinha, você tem a síntese dessa pesquisa feita pelo IBGE em 2007 e que foi divulgada em 2008, definições que eu já tratei, que o IBGE traz nessa pesquisa. Hierarquia da rede urbana brasileira, fica assim, olha. Grande metrópole nacional, quem? São Paulo. Metrópoles nacionais, Brasília, Rio de Janeiro. Metrópoles, aí entra já Salvador. Então, nessa distribuição feita pelo IBGE em 2007, Salvador é metrópole. Assim como Fortaleza, Recife, Belém, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, tá? Aí vem capitais regionais,
E eu posso citar uma capital regional na Bahia, tá? Na Bahia eu posso citar como capitais regionais Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista. Interessante que nessa pesquisa, concurseiro, o IBGE faz uma segmentação em relação às capitais regionais. Que nessa segmentação, Feira de Santana seria uma capital regional B, que corresponde justamente quando aquela região tem né, uma influência e uma população mediana, né, a média geral, de 435 mil habitantes. Então, capitais regionais B, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. Já capitais regionais na Bahia, em torno aí de 250 mil habitantes, Barreiras e Petrolina Juazeiro, que é justamente essa perspectiva de influência que o IBGE estudou. Em seguida vem, olha, após as capitais regionais, o IBGE classificou centros subregionais, composta por cidades medianas, em torno de 95 mil habitantes. No Brasil, o IBGE fez um levantamento de 85 cidades. Em relação à Bahia, já que estamos nos preparando aí, né, estamos nessa preparação para a PM Bahia, citar as cidades de Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, tá? Irecê, Guanambi, que são cidades que se enquadram nesse perfil de centros que o IBGE também faz uma nova divisão, centros subregionais A, com essa média aí de 95 mil habitantes, e os centros subregionais B, em torno aí de 71 mil habitantes. No caso da Bahia, eu posso citar os municípios de Cruz das Almas, tá? Itaberaba, Valença, Itabaiana, Eunápolis, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Senhor do Bonfim, Alagoinhas e Ribeira do Pombal. Então, esse mapa, tá? Você tem essa visão global atualizada, pesquisa do IBGE em 2007, divulgada em 2008. Olha só esse mapa da rede urbana no Brasil, que tem justamente, né, a referência, né, que se faz a metrópole nacional, né, as metrópoles, capital regional, centro subregional. Essa tabela, né, com a dimensão das redes do primeiro nível. Quando eu falo primeiro nível, fazendo alusão às metrópoles, ok? Porque o IBGE nessa pesquisa vem trazer essa hierarquia urbana a partir de níveis, começando com as metrópoles, que de forma didática ela vai dividir a grande metrópole nacional, que é São Paulo, e as metrópoles. No caso, você tem Manaus, Salvador. Então, nessa classificação, Salvador é uma metrópole, assim como Recife, Fortaleza, ok? Então, nessa tabela, a dimensão das redes urbanas do primeiro nível, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. E a referência que se faz justamente, olha só, ao número de capitais regionais. No caso, São Paulo tem 20, Rio de Janeiro 5, Brasília 4, Manaus 1, Belém 3, Fortaleza 7, Recife 8, Salvador 6. Quais são as 6 capitais regionais que têm essa influência regional em Salvador? Eu citei já citei Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, tá? E Barreiras, junto com Petrolina Juazeiro. O IBGE trabalha, né, Petrolina Juazeiro, por causa justamente da aproximação das cidades, dessa influência mútua, ok? Bacana essa pesquisa, né? Eu gostei muito, por isso que eu peço para você baixar o material. Se você baixou o material anteriormente, eu já atualizei. Então, aqui embaixo, você vai fazer
esse download, né, para ficar com esse material aí bem atualizado, tá bom? Achei bem interessante essa pesquisa e isso consolida, né, o que estudamos em relação à urbanização, ao crescimento urbano e, claro, né, nas próximas aulas vocês ficarão mais seguros em relação a esse conteúdo, tá bom? Olha só, ligações entre metrópoles. Olha, de acordo com a urbanização, no caso, à medida que a urbanização vai se expandindo, também essas ligações entre as metrópoles vão ocorrendo. Olha só que curioso. Em 2006, pegando ali a referência a Brasília, né? Conexão Brasília-Salvador, Brasília-Recife, Brasília-Fortaleza, Brasília-Belém. Agora, quando chega em 2000, no caso aí, né? Esse é 2006, pegando referência aí, gestão federal, tá? Centro Brasília. Quando eu falo da gestão empresarial em 2004, olha só a origem. Praticamente você tem ali São Paulo se conectando com todas as demais metrópoles, tá? Além do Rio de Janeiro, essa conexão que se faz, olha, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, há também essa conexão empresarial. Bem bacana essa pesquisa, muito boa. Parabenizar aí, de fato, né, o IBGE por essa pesquisa riquíssima realizada. Também outros mapinhas que eu trouxe para vocês, só para que vocês possam enxergar, né, os centros de mais alto nível, pegando aí de São Paulo, passando aí pelas metrópoles, capitais regionais. Olha só, a imagem bacana, né, da metrópole nacional, São Paulo, que foi classificada nessa pesquisa como a grande metrópole nacional, e olha o raio de influência de São Paulo. Meus amigos, pega praticamente todo o estado, além disso, atravessando o estado, alcançando, né, Mato Grosso, também influência Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. E eu trouxe, né, já que é a história, no caso, perdão, né, geografia do Brasil, geografia da Bahia, então vale a pena, né, você estudar esse mapinha e perceber, olha, você tem Salvador, tá, que tem esse raio de influência que pega justamente toda a região metropolitana, todo o litoral, chegando até Sergipe, e o raio de influência de Salvador até Juazeiro. Só que aí Juazeiro já entra, como eu falei, como uma capital regional, tá? Juazeiro, Petrolina, porque o IBGE utiliza o binômio, né? Petrolina, Juazeiro. Então, destacar também aí, olha, Barreiras que é uma capital regional, categoria C. Olha o raio de influência também, a conexão Barreiras e Salvador. Interessante nessa conexão de Barreiras Salvador. Também fazer aí alusão a Ilhéus e Itabuna, que tem, olha o raio de influência, você tem a ligação com a capital do estado e em seguida você vê várias setinhas, na verdade não são setinhas, né? Você tem vários raios, né, lançados justamente para mostrar essa influência que existe, tá? Então aí você tem justamente essa ilustração. Mas é interessante lá em cima também enxergar, né, verificar também que no mapinha você tem a referência também aos centros subregionais, como o Centro Subregional de Paulo Afonso, Jequié, Guanambi, Santo Antônio de Jesus. Citar também outros centros subregionais nesse mapa, Valença, Itabaiana, Eunápolis, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Senhor do Bonfim, Alagoinhas, Ribeiro do Pombal. Muito, mas muito rico aí, né, essa leitura desse mapa, a influência de Salvador chegando aí, como eu falei, até Sergipe, e esse desenvolvimento, né, essa mancha que é criada justamente por essas conexões, tá? Internas e externas. O mapinha da pesquisa, né, o mapa
18 traz Natal, só para você enxergar também que Natal, na condição de uma capital regional, veja aí que tem capital regional A, categoria A, que é justamente quando você tem acima, né, segundo o IBGE, você tem a capital regional B, 435 mil habitantes, na média, né? Passando disso, já tem a classificação, né, de capital regional A, 800 mil habitantes, 900 mil habitantes, tá? A categoria B, a média de 435 mil, e a capital regional C, a média de 250 mil. Então, aí você tem Natal na categoria A. Tá? Maceió também, capital regional A, e o raio de influência que exerce por todo o litoral, chegando aí ao interior, tá? No caso de Maceió, essa influência, União dos Palmares, enfim, e veja Arapiraca também, né, como uma capital regional, tendo esse raio de influência nas cidades vizinhas. Feira de Santana, que é classificada como a capital regional B, Feira de Santana, tendo esse raio de influência em diversas cidades. Veja só que mapa bacana, né? Tendo essa influência aí, né, em cidades, atingindo aí, né, diversas cidades. Não há como aí fazer a contagem agora, mas aí você tem aí dezenas de cidades que Feira de Santana, né? Feira de Santana tem influência, tá? Atingindo ali, né, se aproximando de diversas cidades do interior, pegando ali também Serrinha, por exemplo, né, tendo raio de influência também chegando em Alagoinhas, Cruz das Almas, também você tem referência a outros municípios, né, como Jacobina. De fato, uma pesquisa sensacional aí, né, realizada pelo IBGE. E como eu citei aí, né, o caso de Feira de Santana, mas também colocar ali Itabuna, Vitória da Conquista, né, que são capitais regionais B, tá? E você tem Jacobina como centro subregional A, já que eu citei aí nesse mapinha que tem Feira de Santana, capital regional B. Bem interessante, se de repente a questão do concurso a abordagem mais atualizada é essa daqui, em relação à hierarquia urbana, ok? As conexões externas eu gostei também bastante dessa ilustração, porque traz conexões externas de Feira de Santana, olha só, tendo raio de influência atingindo até São Paulo, pegando também Goiás, no caso Brasília também, né? Pegando Brasília, Belo Horizonte. Então essa conexão externa é bastante interessante, ver essa dinâmica, né, que marca o processo de urbanização, tá? Vitória da Conquista também eu trouxe um mapinha, né, de Vitória da Conquista, uma capital regional B, além, como eu falei, né, de Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna e Feira de Santana. São 3 capitais regionais B na Bahia, né? Na Bahia. Então você tem Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, que está aí na ilustração, está aí na tela para vocês. Vitória da Conquista, esse raio de influência, atingindo aí Brumado, por exemplo, tá? E outros centros sub-regionais, tá? Outros centros sub-regionais, como tem aí no mapinha, né? Brumado, tem também aí referência também a Guanabi, que é um outro centro sub-regional, categoria A. Enfim, então muito rica essa pesquisa, eu achei interessante abordar, uma vez que poucos livros, na verdade eu não vi nenhum livro, tá? E é claro, isso te ajuda na preparação para o concurso, você, né, pode ficar à frente do concorrente em relação a isso. E nesse mapinha, né, que traz a gestão empresarial, fazendo referência às cidades mais influentes do Brasil, você percebe na leitura desse mapa que há uma concentração em São Paulo. Quando você olha para o Nordeste, 3 cidades, 3 metrópoles se destacam: Salvador, Recife e
Fortaleza. Atividades de comércio, uma vez que quando o local é impactado pela urbanização, no caso, o que é a urbanização, professor? Quando a população urbana ultrapassa, fica à frente da população rural. E o crescimento urbano é a expansão da cidade em si, com crescimento vegetativo, crescimento populacional e a modificação da estrutura, a modificação da infraestrutura daquela cidade. Ok? Beleza? Não vai errar, tá? Urbanização, quando a população urbana ultrapassa, está à frente da população rural. O crescimento urbano é a expansão em si da cidade. E essa expansão que iremos tratar nas próximas missões. Pode ser uma expansão horizontal, vertical e todos os dramas, todos os problemas gerados por esse crescimento desordenado, que isso está também no edital. Olha, já no mapa, fazendo alusão a atividades de serviços, mais uma vez, uma concentração na região sudeste. E quando eu olho para o norte, o centro-oeste, você tem vazios nessas atividades de serviços, tá? E o nordeste, mais uma vez, as três. Por isso que o IBGE chegou à conclusão que essas são as três cidades classificadas como metrópoles aqui no nordeste, né? Salvador, Recife e Fortaleza. Bom, atividades financeiras, também há uma concentração São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e depois aqui no Nordeste, nessas três que eu citei. Outras definições importantes para encerrar essa missão. O que é uma regiópole? Uma megacidade, uma megalópole, uma ecomenópole, uma metropolização. Regiópole é um neologismo que designa uma cidade fora do núcleo de uma região metropolitana, servindo como força dirigente para o desenvolvimento em uma região mais ampla. O conceito é usado para desenvolver áreas urbanas de porte médio. Então, você tem uma cidade de porte médio fora daquela região metropolitana, a gente pode definir como uma regiópole, tipo Juazeiro. É justamente aquela influência que o IBGE avaliou. Megacidade é o termo empregado para definir uma cidade que cedia uma aglomeração urbana, no caso São Paulo, né? São Paulo é classificado como uma megacidade. Megalópole. Uma megalópole é uma extensa região urbana pluripolarizada por diferentes metrópoles conurbadas, no caso, quando duas metrópoles se encontram. No Brasil, a aproximação maior é o que? Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? Então, o processo de formação da megalópole no Brasil hoje, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas Salvador, Recife está distante. Salvador, Belo Horizonte também está distante. Então, a aproximação maior em termos de raio de influência, pegando até os dados da pesquisa do IBGE, você vê que praticamente os raios se cruzam, né? Ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ecomenópole é um termo criado pelo arquiteto urbanista grego, né, Constantinos Apollos Doxiades, em 67. O termo refere-se à ideia de que, no futuro, as áreas urbanas e metrópoles serão fundidas em uma única gigantesca cidade global, dada a crescente urbanização e o crescimento populacional. Então, seria mais ou menos quando Recife já tem esse raio de influência em Salvador também Recife, Fortaleza, aí seria essa ecomenópole, né? Essa definição do arquiteto grego Constantinos. Metropolização é quando as cidades de uma região metropolitana desenvolvem-se até viverem uma metrópole. E é isso que vamos ver na próxima missão. Como se dá a composição da região metropolitana? Vamos tratar disso. Na próxima missão, vamos tratar como se dá a construção de uma sociedade urbanizada. Não perca, tá? Porque aqui, olha, você viu, é casca grossa. É casca grossa, é trabalhar com densidade, porque o segredo da aprovação, pessoal, é esse. Disciplina,
trabalho sério, árduo, focado, que o resultado vem. Pode ter certeza. Já estou nesta preparação para concursos, diversos concursos, mas em especial na área militar. O primeiro concurso que eu preparei os alunos foi em 2004. Então, 15 anos nessa jornada e eu nunca vi aquele concurseiro disciplinado, de fato, dedicado, abnegado, ele consegue o resultado, tá bom? Um concurso como esse, em que você tem um edital tão elástico, um edital tão pesadão, então requer de você um bom planejamento, mas estudar com densidade, porque o IBFC, um instituto que vai organizar essa prova, a média tende a subir, tá? A média tende a ser alta, nota de corte, Nota de corte tende a ser alta. Então, você deve fazer o quê? Pegar cada assunto, mastigar bem. Aquilo que eu falo, triturar, para você chegar muito bem e sempre estudar lá no teto. Estudou comigo, se preparou comigo, eu trabalho com intensidade. Trabalho o mais pesado possível. Ah, mas se não cair nada disso? Olha, nada disso não vai cair, porque vai cair, Porque a gente vai pegar todo o edital e fazer esse trabalho agora. É trabalhar com intensidade, porque se de repente urbanização, na prova, eu creio que venha uma questão, tratar de algo mais simples, valeu a pena, porque você se preparou para acertar todas as questões lá na prova. Mas se vier uma questão difícil, aí você também vai estar preparado. Captou a ideia de trabalhar com intensidade, de ter toda essa tranquilidade, mastigar o conteúdo, responder muitas questões para você chegar lá e se dar muito bem. Então, na próxima missão tem muito mais, porque, olha, o concurseiro disciplinado, você já sabe, será aprovado.